Imagine que o seu tesão é um carro. Você saberia me dizer quais são os aceleradores que movem o seu tesão para frente? E quais são os freios? O que é que te trava, mesmo quando você gostaria de relaxar e curtir o momento? Estudiosos da sexualidade humana definiram um sistema dual que envolve a nossa capacidade de excitação ou a nossa inibição diante de algumas situações. E isso pode acontecer de acordo com fatores que vêm de fora ou que acontecem dentro da gente. Traz a chave do seu carro e chega mais, que esse é o Preliminares Podcast, com conversas essenciais para o prazer. Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, sexóloga, coordenadora do projeto Afrodite da Unifesp e psicanalista. Olá, eu sou Natália Jankiewicz, jornalista, educadora sexual e psicanalista. Me conta, Carol, o que você achou desse tema de hoje sobre freios e aceleradores sexuais? Achei muito relevante, porque é o que a gente percebe mesmo na nossa prática clínica, né, Nath? Às vezes a pessoa tá ali, engajada, numa boa sintonia com o parceiro, de repente ele faz algum gesto, às vezes um pouco mais brusco, ou ela fica numa determinada posição sexual em que ela se sente mais exposta, e aí a coisa esfria, é como se pisasse realmente num freio, e uma coisa que era para ser do corpo passa a ser da mente. E aí aquilo dispara uma série de pensamentos ou travas no próprio corpo, né? Literalmente, né? A musculatura. O corpo fica enrijecido, ele trava, e aí a pessoa perde a onda, não consegue continuar, ou tem que parar, ou finge, enfim. E aí vai reforçando estímulos negativos, né? Você sabe que quando a gente pensou nessa pauta, eu me lembrei que quando eu era repórter, eu fui fazer uma entrevista com a Esther Perel, quando ela veio ao Brasil. Que sonho, ídola master. E né? ela é maravilhosa. E era um workshop para PCs, né? Eu tava ali só como repórter, espiando para fazer uma reportagem. E eu me lembro que uma dinâmica dela, ela colocava todo mundo numa roda, pegava uma bola e jogava e falava what turns you on? Então, o que te excita, o que te esquenta, né? E jogava a bola para uma pessoa. E aí as pessoas tinham que jogar umas para as outras e responder. E eu fiquei muito curiosa, assim, e muito interessada em como as pessoas não sabiam o que responder. Elas não sabiam dizer o que é que as excitava, né? Então, ficava aquele silêncio, assim, a maioria mulheres. E a mesma coisa aconteceu quando ela perguntou o que é que te trava, o que é que te brocha. E aí, algumas coisas que foram aparecendo eram assim, quando eu me sinto admirada, quando eu me sinto cuidada, quando ele diz que eu sou gostosa, quando eu me olho no espelho com uma lingerie e penso, tipo, nossa, ainda dou pro gasto? Então, assim, o quanto que esse jogo entre aquilo que me excita vem de mim, né? Ou seja, o que me acelera vem de dentro de mim, da minha percepção, da minha autoconfiança, de quais são esses pensamentos que eu trago comigo, né? Por exemplo, se eu trago comigo que gostar de sexo é coisa de vagabunda. Como, por exemplo, ficar Isso é uma... numa posição sexual em que você tá mais exposta, por exemplo, por cima. Não, o protagonista, né? Agindo não de forma passiva. Como se fosse negativo ou ruim a mulher gostar de sexo. Vem aí, né? Não que a pessoa se lembre na hora, mas o pai e a mãe falando, fecha a perna, olha o comprimento dessa saia, né? Vagabunda. Sim. Sim. Não, e dependendo do contexto sexual, né? Então, assim, se essa pessoa tá fazendo um sexo casual, por exemplo, quanto que internamente ela tem uma culpa ali, ou uma crença de que, familiar, de que, sei lá, mulheres não devem transar fora do casamento, né? Quanto isso vai atuar como uma trava. E, ao mesmo tempo, também, o quanto cada pessoa tem dentro de si alguns recursos, algumas fantasias, que quando você desfoca do sexo, quando você vai perdendo interesse, ou quando você quer se engajar ali num sexo, porque, sei lá, a situação é propícia, você tá a fim de aproveitar ali o momento,
você tira da cartola. Sim. Uma cena, né? Tem uma várias. cena. E o quanto é importante ter esses aceleradores, Principalmente num relacionamento longo, né? né? Que o seu parceiro ou parceira é a mesma pessoa todas as vezes. Não virou, de repente, o Cauã Raymond, entendeu? É a mesma pessoa. Ou, sei lá quem, né? Vai, é o mesmo. Então, é importante que a gente... Isso não é trair a pessoa, isso não é, nossa, eu tenho que estar ali 100%. A gente, mulher é muito romântica, acha que tem que estar, né? Acha que a sexualidade tem que estar atrelada a uma única figura e uma figura romântica, né? Exato, tipo, não pode nem pensar em uma outra pessoa, não pode nem fantasiar uma determinada situação. Eu falo muito isso, a sua sexualidade, ela é sua. Apodere-se dela. Ninguém sabe o que tá passando dentro da sua cabeça. Só você sabe. Não precisa ter vergonha. Mas eu fico pensando também, me veio aqui uma imagem de essa cena sexual acontecendo dentro da cabeça e ao mesmo tempo brigando lá dentro essa voz, por exemplo, da família, essa voz da sociedade, sabe assim? Tipo, eu quero, sei lá, eu quero ter um desejo, fantasia por ser dominada. E aí, junto disso, aquela voz de que isso não é apropriado para uma feminista, que isso não é apropriado e por aí vai, né? Então, assim, essa disputa interna entre uma coisa que vai te acelerar e algo que te segura, né? Algo que te freia, que te trava. Você sabe que a gente entrou nesse tema aí do feminismo e eu tenho várias pacientes com disfunções sexuais feministas, sabia? É mesmo? E que tipo de disfunções sexuais? Tipo, vaginismo, né? Porque parece que aceitar a penetração é se submeter. É ser invadida, algo assim. Né? Isso como um super gatilho, super freio, né? Super freio. Super freio, tipo, não, eu não posso ser submissa, ele tá me dominando, não sei o quê. Principalmente em relações heterossexuais, né? Então, acho que isso é um gatilho bem importante hoje. E é complicado quando a gente quer levar, óbvio que a gente tá falando de relações adultas, consensuais, né, sadias, claro. Mas o quanto é complicado a gente querer levar muito a política, o politicamente correto para dentro do quarto e para tentar encaixotar as nossas fantasias, né? Exatamente, você tocou num ponto muito importante, Nath, porque na hora ali dentro daquelas 4 paredes e dentro da sua cabeça, pode tudo, né? Pode tudo, exatamente. Então, assim, se quanto mais você ficar se categorizando ou raciocinando, eu gosto muito quando você fala, tá raciocinando, não tá fazendo sexo com prazer, porque não é hora de você ficar elaborando teorias e argumentos e deixando esses pensamentos invadirem, né? Então, dá pra gente dizer também que o politicamente correto é um freio ao prazer. Completo. E pros homens também, né? Pros homens também, justamente porque agora tem essa onda feminista. E eu não tô falando mal disso, pelo amor de Deus, não me ataquem, né? Eu acho que tem lugares, né? Mas os homens também estão meio sem saber como agir, né? Porque se eles são mais, como se diz, se eles são mais masculinos, agressivos no sexo, etc., eles ficam com medo então, peraí, tá sendo muito violento, ou tá assediando, ou tá não sei o quê. Você já assistiu Machos Alfa? É maravilhoso. Acho que tá na terceira, eu comecei a terceira temporada. É maravilhoso. E aí tem um cara lá que ele quer seguir tudo à risca. E aí ele quer um consentimento. Eles fazem um papel, um contrato de que ele não está forçando a mulher a ter relações sexuais com ele. Pra se blindar, né? Já tá defendidaço. Super, né? Não, porque ali você tá consentindo. Não, mas se consentir, então tem que assinar. Então ele faz a parceira assinar um contrato. Então os homens estão perdidos também nisso, e tem uma coisa também, quando eu penso nesse freio, que é um freio social que a gente internaliza, né? No caso dos homens, por exemplo, tudo que vai envolver mamilos, no caso de um homem heterossexual, tudo que vai envolver prazer nos mamilos, prazer no períneo, prazer no ânus, tudo isso também é uma trava. Quanto se trava do tipo, eu queria estar gostoso, gostaria de explorar, ou tenho prazer, mas
isso é uma trava. Porque a minha parceira vai achar então que eu posso ser homossexual e não tem nada a ver. Exatamente. Quando a gente vai falar de aceleradores, então, acho legal a gente falar um pouquinho de aceleradores e depois entrar em freios. A gente pode pensar, falamos aí que as fantasias são grandes aceleradores, né? E que quanto mais você tem desse arsenal de cenas ou de situações que você consegue acessar e te dão um tesão, você pode mudar o jogo ali na hora, se você, né... Escute o nosso episódio de fantasias sexuais, que ali a gente dá várias ideias. Sim, se você não sabe quais são as suas fantasias, faça esse exercício, faça essa lição de casa, de entender o que é que você gosta, o que é que desperta o teu desejo, o teu tesão, o que é que te acelera. E para isso, muitas vezes, você tem que ver coisas. Sim, para ter material, né? Ou ler, né? Ou ler, ou ouvir. Escutar, enfim, acionar ali os sentidos. Exatamente. Para ir testando, né? Como você vai a um restaurante novo e você vai testando no cardápio ali o que você... gosta ou não gosta, né? Não que necessariamente você precise colocar em prática todas as fantasias. Mas, além das fantasias, a gente pode dizer, por exemplo, que os hormônios também, se os seus hormônios estão em baixa, eles não vão acelerar, não vão te direcionar para o teu... E eu acho que aí, quando a gente coloca a parte biológica, a gente tem que colocar ela como uma peça do quebra-cabeça, não como um fator principal, né? Mas eu acho que ali teria um papel muito importante na fase do pós-parto, em que os hormônios estão muito em baixa, mas também tem toda uma questão psicológica envolvida. E também ali na parte, na fase da menopausa, né? Em que você realmente tem ali um impacto hormonal importante. Mas associado a diversas coisas. Não, acho que isoladamente... Mas sim, é sempre bom... né, e checar isso com o seu médico. Além disso, a gente pode pensar, por exemplo, também numa questão de autoconhecimento. Ou seja, se essa pessoa, quanto mais essa pessoa se conhece, conhece o próprio corpo, tem uma boa relação com o seu corpo inteiro e genital e íntimo, e o quanto essa pessoa se masturba e sabe os seus atalhos, né, para ter um prazer, também são aceleradores, né? Super. Porque na hora em que você tá ali, o carro tá enguiçando, você vai lá e sabe o que fazer, né? Você sabe como se tocar ou como pedir para que a outra pessoa te toque para que você tenha mais prazer. Um vibrador, acho que é um acelerador, Outro né? acelerador, total. Até porque você mexe a velocidade dele. Você vai alterando a velocidade dele. Tá difícil de engrenar também. ali, tá difícil de você conectar, de estar ali 100%, você tá pensando nos boletos que você tem para pagar. De repente, você liga um botãozinho ali, dá um estímulo mais potente pro corpo. Eu acho que chama pro corpo, total, né? Chama pro corpo, exatamente. Acho que a intensidade e o tipo, né, de estímulo é diferente do corpo, da língua. Acho que tem uma intensidade ali do eletrônico que faz com que você, sei lá, você tá com a alma voando, você volta pro corpo, né? Pro corpo. E eu gosto também de géis e cremes que são excitantes, que vão trazer essa mesma função, assim, de você voltar a atenção ali pro genital, que eu também acho que ssão bons aceleradores, assim. E fora isso, eu também fico pensando que a pessoa que está com você pode te acelerar. Por favor, né? Ou não, né? Ou não. Para isso, escute o que faz as mulheres brocharem. Exatamente. Então, assim, é claro que o comportamento do outro, como ele olha pra você, o que ele fala pra você, como ele pega, como ele transa de meia. Se ele transa de meia, o tal do sexo oral lambida de vaca. Ou se ele tem alguma mínima noção, como é que ele interage com seus feedbacks, né? Então, assim, ele ou ela... Então, se você tá dizendo mais rápido, mais forte, e essa pessoa tá tipo, não, eu sei o que eu tô fazendo, né? Ou se essa pessoa vai acatar o seu feedback e caminhar nesse sentido, acho que são aceleradores. E eu fiquei pensando aqui numa outra coisa aqui interessante, que é assim, o quanto... acho que não existe um guia, um manual fixo do que é acelerador e o que é freio. Porque, veja só, se a gente pensar numa pessoa que tá lá transando numa situação em que ela acha que pode estar sendo ouvida. Para você, por exemplo, isso pode funcionar como um freio, como uma inibição, do tipo, não quero ser ouvida, isso vai me broxar, porque sei lá o que vão pensar de mim.
Enquanto para mim, né, ou para outra pessoa, a ideia de ser ouvida pode funcionar como um acelerador, Sim. desde que essa seja uma fantasia que faz parte do meu repertório. Falar sacanagem, por exemplo. Também. Não é? Pode Falar ser. sacanagem pode ser um grande acelerador ou uma coisa completamente broxante. E dependendo do que é dito, né? Dependendo do que é dito. Então, assim, o quanto isso é absolutamente pessoal, né? O quanto vai ter a ver com a tua história de vida, a tua personalidade, a situação. E o quanto o casal vai se encaixando um no jeito do outro. Sim. Com o tempo. Isso exige tempo. Isso exige intimidade. Sim, sim. Que é o bom do relacionamento longo, né? Uhum. O casal vai meio se moldando num entre. Uhum. Num entre nós. No bom relacionamento longo, né? No bom relacionamento longo, exatamente. Num entre nós que uma hora, né, sabe o que liga, uma hora sabe... Ah, eu já sei o que liga ela. Uhum. Né? Eu já sei coisas que eu não posso fazer que brocha total. Então, um entre nós que vai sendo construído esse espaço tão importante de conexão, de cumplicidade do casal. Uhum. Né? Um entre nós, o sexo. Uhum. E o que é, então, que vai frear a gente? Mas aí eu acho que seria interessante a gente chamar para entender um pouco melhor o que vai acontecer no nosso cérebro, né? Como é que esses freios atuam, dificultando aí a nossa entrega numa relação sexual, mesmo numa masturbação e tal. A psiquiatra e sexóloga Marina Zanetti. Marina, vem para cá. Travas sexuais são bloqueios emocionais ou psicológicos que podem dificultar a chegada do prazer ou entrega durante a relação sexual. E existem aí diversos motivos pelos quais isso pode acontecer. Mas eu vou elencar aí 3 motivos principais. O primeiro deles seriam os traumas. E a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1 em cada 4 mulheres sofre violência sexual ao longo da vida, então um número significativo. O segundo seria uma educação sexual rígida, ou crenças religiosas também que associam sexo com algo sujo ou até pecaminoso, algo que está relacionado ao pecado. A terceira seriam as experiências de relacionamentos negativas, com muitas críticas, muitas rejeições, gerando aí sensações de baixa autoestima ou insegurança. Todas essas experiências, e em cada paciente uma parcela de cada uma dessas razões e outras também, criam no momento da relação sexual uma percepção de ameaça ao invés de prazer. O nosso cérebro ele é um grande comandante tanto das nossas respostas emocionais quanto físicas. Então a gente tem um núcleozinho no nosso cérebro que chama sistema límbico, onde ficam aí 2 estruturas bem importantes relacionadas às memórias emocionais, que é o hipocampo e a amígdala. Em momentos de estresse, quando a gente sofre algum trauma, alguma experiência negativa, é como se o nosso cérebro colasse um post-it dizendo cuidado que isso é perigoso. Então, quando uma pessoa está ali numa preliminar, onde ela tem ali inputs, né, relacionados com o sexo, o cérebro já coloca cuidado. Quando isso acontece, ao invés do corpo liberar a dopamina, que é um neurotransmissor relacionado ao prazer, e a ocitocina, que está relacionada com conexão, com intimidade, ele vai liberar adrenalina e cortisol, que são hormônios relacionados ao estresse. E também existe uma questão do reforço. Quanto mais a gente vai reforçando, como se o cérebro fosse criando cada vez mais post-its ali, um em cima do outro, e aí esse canal ele vai ficando cada vez mais direto. A boa notícia é que o nosso cérebro é um órgão incrivelmente plástico. Então é possível sim fazer novas conexões, buscar conexões positivas relacionadas ao ato sexual. Como fazer isso? A gente tem aí algumas opções. A gente tem a psicoterapia, que pode ser psicanalítica, pode ser em terapia cognitivo-comportamental, pode ser o EMDR, né, que é uma técnica muito utilizada para tratamento de traumas.
A gente tem as terapias corporais, são terapias somáticas, mindfulness para a gente ressignificar essas sensações corporais. Por último, a gente tem a psiquiatria, né? Quando aí é necessário o auxílio de medicamentos para melhorar sintomas, para melhorar a arquitetura cerebral, muitas vezes se faz necessário. E estudos mostram que a combinação de métodos, em geral, faz mais efeito do que os métodos isolados. Espero ter contribuído. Muito obrigada, agradeço demais pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradecemos demais a participação da Marina Zanetti, que é assim, uma excelente psiquiatra. E é difícil ter um psiquiatra que tem esse olhar para a sexualidade também. Com certeza, foi maravilhoso, foi super didático. E eu acho que ajuda a gente a entrar nesse assunto aí, nessa parte dos freios sexuais, né? Das nossas travas. E ela trouxe... Eu ia separar aqui, quando eu estava pensando nesse assunto, em duas travas principais, que seria o medo de falhar, né, que acho que tá mais ligado aí ao público masculino, né, ao medo relacionado ao desempenho mesmo, à performance, mas a Marina, ela trouxe muito o lado das travas que mais afetam as mulheres, né, e que aí acho que estão muito ligadas ao medo das consequências, né, as consequências supostamente morais, né? Então, assim, o julgamento, a consequência ligada a uma gravidez indesejada. Nossa, gravidez indesejada eu acho que é uma super trava. Ou a pegar alguma doença, enfim. E a gravidez indesejada é uma trava. Ter pego uma infecção sexualmente transmissível, isso eu percebo também no consultório, é bem presente no consultório ginecológico isso, né? Um HPV ou alguma coisa, putz, você dá um medo de pegar de novo, perde um pouco a confiança, será que eu vou pegar alguma coisa, sabe? Gera um trauminha, sabe? Eu gostei muito do exemplo da Marina, dessa questão do post-it no cérebro. Maravilhosa, maravilhosa. Acho que fica muito literal, né, pra gente conseguir entender que é esse lembrete, ou seja, que quando você tem um marco, um trauma, seja ele um trauma de uma violência sexual, ou de uma gravidez indesejada, aborto, ou de um HPV, enfim, ou de alguém que te julgou e disse que você fazer isso ou aquilo no sexo era coisa de vagabunda e tal, o quanto isso vai criar uma marca ali, né? Pro teu cérebro. E aí, toda vez que você vai engajar, se não toda vez, mas com frequência, que você vai engajar no sexo, esse post-it tá lá lembrando a tua mente de que tem certeza que você vai fazer isso? Não lembra o que aconteceu? E aí o corpo trava. A musculatura fica tensa. Enrijece, e você fica no mental, né? Você não consegue entrar na dança do sexo. Esquecer tudo e dançar com a sua parceria, né? E quando você fala que trava, ele trava literalmente, gente. Quando a Carol fala, por exemplo, dos casos de vaginismo, que a pessoa não consegue receber uma penetração, né? Ou quando a gente vai falar, por exemplo, de uma pessoa que não consegue lubrificar, assim, que não consegue chegar ao orgasmo. Você tem uma série de disfunções associadas a essas travas, né? Esses freios. Com certeza. E aí fica aquilo ali, rememorando. Mas eu achei bem interessante. E são dois sistemas que ligam, né? Como a Marina bem explicou. O sistema que acelera é o sistema dopaminérgico, né? É o sistema de, eu quero mais. É o sistema do quero mais, acelera aí. E o outro sistema que trava é o sistema da adrenalina, do medo, do receio, do ligar um trauma, de lembrar uma coisa ruim, que enfim... E eu fiquei pensando aqui, né, o quanto que uma sexualidade saudável, ela vai ter ela vai ficar trocando de pedal o tempo todo, tentando achar um equilíbrio. Porque também, se eu for só no acelerador, eu vou... né, assim, eu vou transar em lugares inapropriados ou com pessoas com as quais depois eu vou me arrepender, ou de formas sem proteção que depois também vai me trazer consequências, seja lá o que for, assim, ou seja, só viver no modo acelerado, tentando realizar... Aí a gente entra na psicanálise, né? Exatamente. No gozo, na coisa que tá ali tentando suprir uma falta. Exatamente. Né? E ao mesmo tempo, se a gente ficar só na inibição, se a gente ficar só no freio, a gente não consegue desfrutar
de nenhum prazer dessa Nenhum sexualidade, né? Que é tão boa, eu acho que a sexualidade, ela é um presente do nosso corpo pra gente mesmo, sabe? E eu escutei uma frase da nossa querida Esther Perel, em que ela fala que o sexo, ao mesmo tempo que ele pode gerar traumas, inibições, etc., ele também cura. Sabe? Ele também pode curar, sem dúvida. E acho que tem quando a pessoa, de repente, com muita inibição, né, com muito freio, é recebida e acolhida por outra pessoa, né? Seja ela quem for, seja um parceiro de longa data ou um sexo eventual, enfim. Mas quando ela é acolhida, mesmo na sua inibição, na sua vergonha, na sua culpa, no seu medo, e ela consegue, junto com essa pessoa, atravessar e ir de encontro ao seu desejo e desfrutar mesmo de um prazer pleno, né? Aí é que tá a cura, né? Total. Aí é que tá a cura dessa... Vamos junto. Vamos junto. Tô aqui com você. Vamos achar um entre nós que funcione. Exatamente. E outra coisa que eu fiquei pensando também, o quanto que algumas coisas podem servir tanto como aceleradores como freios, né? Por exemplo, o álcool, o uso de álcool. Sim. Para muitas pessoas, você tomar ali uma tacinha de alguma coisa é uma forma de você desinibir, portanto, acelerar a sua entrega, a sua excitação sexual. Mas, de repente, se você toma 3 tacinhas dessa mesma coisa, você fica totalmente anestesiado, dá um sono e acabou, né? Acabou se transformando num freio. Faz sentido? Muito. E também o uso de... Fiquei pensando muito no uso de antidepressivos também. Também. Que às vezes demora o cérebro a conectar ali os neurotransmissores que precisa, né? Pra fazer esse caminho do mental pro corpo, né? E aí, assim, para algumas pessoas, sei lá, o uso de antidepressivos, ele pode tornar esse caminho mais lento, mas, de repente, sem essa medicação, essa pessoa também é tão ansiosa que ela não consegue se entregar. Não consegue. Então, você vê, é um meio termo, um equilíbrio difícil. Equilíbrio. E para isso, né, eu acho que um outro ponto da fala da Marina que eu achei bem legal, existem as terapias. Dá para fazer outros caminhos no cérebro, dá para marcar outras coisas positivas, dá para se conectar com o corpo, enfim, por diversas técnicas. Eu acho que o que não dá é para ficar nessa vida sofrendo e ficar não desfrutando de algo tão poderoso e tão maravilhoso que é a sua sexualidade. E eu acho que a gente pode até deixar uma dica aqui, né, Carol? Que para não ficar alienado da própria sexualidade, é um exercício básico. Pega o bloco de notas, pega um papel, né, enfim, e coloca aí quais são os meus aceleradores, quais são os meus freios. Porque acho que essa própria tomada de consciência... Né? Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Já te ajuda a encontrar outros caminhos aí para lidar ou com um excesso de aceleração ou com um excesso de freio, de inibição, né? Para que você entenda aí melhor como podem ser os próximos passos para uma sexualidade mais saudável, mais gostosa, mais positiva, né? Bora pro sussurra? Sussurra aqui, vem pra cá, confissões e relatos ao pé do ouvido. Olá meninas, acompanho vocês pelo YouTube e agora tomei coragem para mandar a minha pergunta. Tenho 44 anos, sou hétero e divorciado, saio com algumas mulheres desde o fim do meu casamento, mas nunca mais consegui gozar no sexo, acredita? Não importa o que eu ou outra pessoa faça, não tenho nenhum problema de saúde, nem tomo remédios, então imagino que isso seja uma trava psicológica. Qual é a opinião de vocês sobre o meu caso? Que bacana, uma pergunta de um homem, né? Sim, os homens também têm traumas. Com certeza, tem traumas e travas, né? Eu acho que como ele diz que é divorciado... Depois do divórcio começou essa dificuldade de gozar com parceiras. Qual que é teu palpite aí, Carol? Provavelmente esse divórcio foi bem traumático, né? Gera aí um medo Primeiro, às vezes podem ser duas coisas, né? O medo de se entregar para uma outra parceira. Eu ia nessa linha também. Né? Um medo de se entregar para uma outra parceira e se decepcionar, enfim, se apaixonar e, enfim, né? O incerto da vida. Ou uma dificuldade, assim, um pensamento excessivo na performance. Né? São novas parceiras, uma necessidade de performar diante delas, né? Do que elas vão achar da minha performance. E aí você fica muito no mental e é difícil
liberar, se entregar, porque o orgasmo é uma entrega, né? Eu ia nessa linha também. Eu ia dizer que, não no sentido de romance, mas acho que talvez ele seja um homem, e sim, existem homens que conseguem se entregar ou têm mais desejo e prazer dentro de uma relação amorosa, dentro de uma relação de vínculo, né? Então, talvez seja o caso, mas também me parece que tem aí algum tipo de... talvez não tenha elaborado, fechado muito bem esse ciclo aí desse casamento, em que provavelmente ele já se sentia ali aceito para exercer os desejos dele, as fantasias, ou enfim. De qualquer forma, já havia sido escolhido, né? E aí agora quando você se vê aí diante do mercado de novo... Não é fácil. Não é fácil. Assista nosso episódio Dates Pós-Divórcio. Ah, verdade. Vai te ajudar. Nossa, a Carol tá com uma memória hoje. Foram as férias, né, Carol? Tô fresquinha aqui. Pronta pra começar o ano. Ela tá... É isso aí. E assim, o que a gente te aconselha é que você procure, então, alguma terapia, né? Sim. Ele mesmo já sabe, como né? a Marina, exatamente. Se você mesmo já sabe que é uma questão provavelmente emocional e psicológica, algum tipo de terapia, psicanálise cognitiva, seja como for, para que você vá elaborar melhor aí esse fechamento de ciclo do seu casamento, para que você possa aí sim se entregar de corpo, alma e gozo a uma outra pessoa, se for assim a sua vontade. Exatamente. Vamos de penetra? Vamos. Bom, eu vou indicar uma série da Netflix que eu acho que fala bem de um super freio, que é a questão cultural, moral, né? Que chama Nada Ortodoxa. Envolve religião? Sim, é uma judia ortodoxa, né? Que tenta se encaixar ali naquele casamento que é escolhido. Não é escolhido, né? É um casamento que é arranjado. E, enfim, todos os rituais e aquela falta de intimidade com aquele noivo, um sexo protocolar, que ela tem muita dificuldade. E toda a transformação a partir daí é muito, muito legal. Isso é uma trava bem importante, né? Essa questão cultural, religiosa, que a gente falou bem, eu passei aqui, mas que tem um peso imenso para a ideia de pecado, né? Casar virgem. Não assisti e já está na minha lista a partir de agora. Carol, vamos lá, eu vou indicar um livro aqui, que é um livro em inglês. Ele se chama Come As You Are. Ele é da Emily, eu não sei se o nome dela se fala Nagoski, acho que é Nagoski. Ela é uma educadora, PhD, pesquisadora norte-americana, e esse livro fez muito sucesso, e ele debateu, entre outras coisas, justamente esse sistema que a gente tem de excitação e inibição. Legal. Então, essa indicação é mais para quem está aí estudando ou trabalha com sexualidade, saúde feminina. Ele está disponível na Amazon, mas ele não tem a versão em português, só em inglês, mas mesmo assim quis indicar para vocês. E aí, Carol, ficou faltando uma dica bem prática, né? Então, eu acho que a gente podia chamar e pedir uma mãozinha exclusiva com a Camila Gentili, da Exclusiva Sex, que vai trazer aí alguns produtos e alguns acessórios para você acelerar mais. Oi, pessoal. Meu nome é Camila Gentili. Eu sou sexóloga e sou da Exclusiva Sex. Hoje o nosso tema são os freios e aceleradores do prazer. E hoje a gente vai trazer para vocês alguns produtos que vão ajudar as mulheres a acelerar e os homens a dar uma freada naquele momento de ansiedade. E o primeiro produto que eu queria mostrar para vocês é um produto muito buscado aqui nas nossas lojas e no nosso site, que é um creme para retardar a ejaculação dos homens. Nós sabemos que o homem, quando está no período excitatório, ele acelera muito rápido com a ereção e fica muito próximo de ejacular. Esse produto ele vai ajudar o homem a ganhar um pouco mais de tempo e perder um pouquinho de sensibilidade, deixando com que a sua parceira também tenha essa aceleração de prazer. Então é um produto que a gente super indica. Como é que esse produto funciona? Esse produto ele é um creme, é um cosmético funcional e ele geralmente é usado na glande do pênis, ou seja, você vai colocar
um pouco na sua primeira falange do dedo, um pouquinho desse produto, vai colocar ali na glande do pênis, vai fazer uma pequena massagem de 1 a 2 segundos, depois coloca mais um pouquinho, faz uma segunda massagem. Ele tem uma ação rápida, mas é importante que você faça essa repetição e massageie bastante esse cosmético. Ele é um produto que pode ser usado com preservativo e ele é um produto bastante efetivo da linha dos nossos funcionais da Exclusiva Sex. Então, eu super indico, ele é extremamente aprovado e bastante buscado por quem já usou. Quem usa geralmente faz a reposição. Outro produto que vai ajudar também os homens a desacelerar e dar uma freada no momento aí do prazer para não ejacular tão rápido e queimar a largada é o anel peniano. Nesse anel peniano que eu estou mostrando para vocês, ele não é só um anel peniano simples, tá? Ele não tem só a parte do anel de ser colocado ali na parte peniana. Ele também tem um dispositivo de vibração, né, que é colocado aqui como se fosse um bullet, e ele tem velocidades, multivelocidades, e tem essas anteninhas aqui que vão ajudar a estimular também a parte clitoriana da mulher. Então, no caso, esse anel, o homem vai colocar o pênis aqui nessa área circular, e quando ele for fazer a penetração, essa área aqui do rostinho do bichinho que fica em cima do anel, vai ficar ali esfregando na parte clitoriana da mulher, fazendo um estímulo maior e levando toda essa vibração, criando também mais produção ali de irrigação sanguínea na área íntima. Então, o anel ele ajuda bastante a retardar a ejaculação e ele tem a funcionalidade também de excitar mais a parceira. Então, aqui você tem o freio, que é a parte do anel, e o acelerador, que é a parte para a questão de lubrificar e estimular mais a mulher. Então, os dois em um, então eu super indico também esse produto. Ainda falando sobre aceleração, quando a gente fala de aceleração, tem muito essa coisa do homem e da mulher. O homem está buscando durar mais tempo e a mulher está querendo ganhar mais potência. Quando a gente fala de potência feminina, a mulher, geralmente demora mais tempo para ficar lubrificada, excitada e chegar ao orgasmo. Então, esse é um excelente produto que vai ajudar a mulher a chegar a ficar mais excitada e mais lubrificada. Esse é um vibrador em formato de rosa, com as suas pétalas na parte de cima. Ele tem esse orifício abertinho aqui, que vai criar uma pequena sucção e batidinhas de pulsação. Esse produto ele é muito vendido e muito buscado porque ele realmente estimula as mulheres que têm essa predisposição a ter orgasmos clitorianos. Ele vai ajudar bastante nesse momento da excitação. Ele tem multivelocidades, ele tem um silicone muito macio e ele pode ser encontrado em 3 cores. 2 tons de rosa antigo e no vermelho também. Então, super indico e ele pode ser usado na cama com o parceiro que não vai dar nenhum problema ali para o seu parceiro por causa do formato, que ele é uma rosa tão delicada, nem parece que é um vibrador. Muito legal essas dicas da Camila. Adorei, Camila, obrigada. Gente, temos por hoje um episódio. Temos. Mas vocês que estão aí ainda têm uma missão, que é se inscrever no nosso canal do YouTube. Deixa lá o seu comentário, o seu like, é super importante pra gente. Manda dúvidas, a gente adora. Já anotamos, né? Inclusive, sugestões de pauta, tá? Sim. De vocês, que a gente vai gravar nos próximos episódios. E também, Carol, o que tem que fazer lá no tocador de podcast, no Spotify? Avaliar o nosso podcast. Dá lá as estrelinhas. Se você gostou, né? Óbvio. Ajuda a gente a alcançar novos públicos e também você pode nos acompanhar e mandar a sua mensagem para participar do Sussurra Aqui. Pode mandar áudio, só não pode mandar nude. Entra lá no Instagram, preliminares.pod, que aí você aparece e participa aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo.